Boa noite, ouvinte. Eu sou Luiz Cubidius, CEO da Cortax Créditos Tributários. No episódio de hoje, vamos abordar sobre a recente decisão do STF que suspendeu a cobrança de PIS e COFINS para as seguradoras, a validação do compartilhamento de dados bancários com os fiscos estaduais e a nova obrigação de declaração de benefícios fiscais pela Receita Federal. Além disso, discutiremos as novas projeções para a Selic e o IPCA e o impacto das reformas tributárias no setor de locação de imóveis. Mas antes, eu gostaria de lembrar vocês de seguir a Cortax nas suas redes sociais, Instagram e YouTube, e acompanhar aí todas as notícias e conteúdos que a gente disponibiliza para vocês. A primeira notícia, o STF, a primeira turma confirma a suspensão de PIS e COFINS sobre reservas técnicas de seguradoras. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ratificou por unanimidade a liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, que suspende a cobrança de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras provenientes das reservas técnicas das seguradoras. A decisão afeta diretamente a Mafre, Seguros Gerais S.A., a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e a Aliança do Brasil Seguros S.A. e a Mafre Vida S.A. também. A medida foi estabelecida após a suspensão monocrática da cobrança pelo relator em 27 de junho de 2024. Desde então, o STF reconheceu a repercussão geral da questão no recurso extraordinário RE 1479774, ligado ao tema 1309, indicando que a discussão possui implicações para além das partes envolvidas. Em sua decisão, o ministro Fux observou que o reconhecimento unânime da repercussão geral pelo plenário do STF demonstra uma probabilidade favorável às seguradoras na discussão, além de evidenciar o risco de dano irreparável caso a exigência do PIS e COFINS fosse mantida. As seguradoras já foram alertadas para realizar os depósitos judiciais significativos para garantir os valores cobrados, com a Mafre Seguros Gerais sendo autuada em 48,1 milhões e a Aliança do Brasil Seguros em 5,5 milhões. Fux havia anteriormente revogado uma liminar concedida pela ministra aposentada Rosa Weber, que também suspendia a cobrança, alegando a falta de expectativa favorável às empresas após uma decisão do STF no tema 372. No entanto, após revisão, o ministro concluiu que as discussões eram distintas e reestabeleceu a suspensão. As reservas técnicas são investimentos que as seguradoras e resseguradoras são obrigadas a manter para garantir o pagamento de eventuais sinistros, gerando receita financeira que agora está isenta de cobrança de PIS e COFINS até que o mérito do recurso seja julgado. Além desta decisão, o STF também abordou outros temas relevantes em julgamentos recentes, como a constitucionalidade do compartilhamento de dados bancários com fiscos estaduais, a incidência de ICMS sobre discos com obras nacionais produzidas no exterior e a questão da devolução de tributos pagos indevidamente ao Fundo Rural. As decisões refletem a complexidade das questões tributárias e seus impactos significativos para as empresas e a administração pública. A primeira turma, composta por Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, continuará a acompanhar e decidir sobre esses temas de relevância nacional. Nossa próxima notícia, o STF valida a norma que exige repasse de dados bancários aos fiscos. Em uma decisão apertada, o Supremo Tribunal, nosso STF, validou por 6 votos a 5 a norma que obriga as instituições financeiras a repassar aos fiscos estaduais informações sobre operações realizadas por contribuintes, incluindo transações feitas via Pix e cartões de débito e crédito que envolvam o recolhimento de ICMS. A decisão confirma a eficácia de um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAS, que estabelece essa obrigação. O Conselho Nacional de Sistema Financeiro, CONSIF, havia ajuizado a ação contra a norma, argumentando que a exigência violaria o sigilo bancário dos clientes. Contudo, a maioria dos ministros, incluindo a relatora ministra Carmen Lúcia, sustentou que o compartilhamento de dados com fiscos estaduais não configura quebra de sigilo, mas sim uma transferência necessária para aprimorar a fiscalização tributária. De acordo com a relatora, as informações são essenciais para a administração eficiente do ICMS e não comprometem a privacidade dos clientes, desde que utilizadas exclusivamente para fins fiscais. Essa interpretação foi corroborada pela maioria dos ministros, que consideraram
que a norma contribui para a transparência e eficiência na arrecadação de impostos estaduais. Nossa próxima notícia é a vitória no CARF para a seguradora Brasil Veículos. Em outra importante decisão, a seguradora Brasil Veículos, companhia de seguros, vinculada ao grupo Mafre do Brasil, obteve uma vitória significativa no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão de julgamento decidiu que os rendimentos provenientes das reservas técnicas da empresa não devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Com isso, foi anulada uma autuação de aproximadamente 20 milhões. A decisão do CARF é relevante porque aborda uma questão controversa sobre a tributação das receitas financeiras geradas pelas reservas técnicas das seguradoras. O entendimento do CARF é de que, apesar de os investimentos em reservas técnicas serem obrigatórios, os rendimentos gerados não são característicos da atividade principal da empresa e, portanto, não devem ser tributados. Essa decisão é significativa, especialmente considerando que o STF irá analisar a questão em breve, em uma repercussão geral. A divergência entre diferentes órgãos de julgamento destaca a complexidade e a importância do tema para o setor de seguros e para a administração fiscal. Essas decisões do STF e do CARF evidenciam um contínuo debate sobre a tributação e a privacidade fiscal, impactando diretamente a forma como empresas e instituições financeiras lidam com suas obrigações tributárias e de compliance. Nossa próxima notícia, o CARF anula a multa relacionada a pedido de compensação da Vale. A terceira turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, decidiu por unanimidade anular uma multa aplicada à Vale em decorrência de um pedido de compensação de estimativa de pagamento. A decisão baseou-se no reconhecimento de um vício material no processo de formação do lançamento fiscal, o que implicou na nulidade do auto de infração. No caso em questão, a Vale havia realizado o pagamento de uma estimativa tributária via compensação, um procedimento ainda em análise pelo fisco. Apesar disso, o auto de infração foi lavrado para penalizar a empresa pelo não pagamento do débito que estava sendo compensado. O fisco alegou que a compensação era inadequada e, portanto, a multa foi aplicada. O relator do processo, Gilson Macedo Rosenburg Filho, argumentou que o auto de infração era deficiente e carecia de fundamentação adequada. Além disso, o relator destacou que a descrição dos fatos que justificam a autuação só foi incluída quando o processo foi levado à Delegacia de Julgamento, o DRJ, o que comprometeu a validade do lançamento fiscal. A decisão unânime do colegiado considera que o erro no processo de formação do lançamento fiscal se configurou como um vício material, ou seja, um erro em um elemento essencial sem justificativa. No caso de vício material, a anulação do auto de infração é definitiva, sem a possibilidade de nova autuação pelo fisco. Esse julgamento reafirma a importância de uma fundamentação robusta e detalhada nos processos de lançamento fiscal e destaca a necessidade de precisão nos procedimentos de compensação tributária. A decisão é um alívio significativo para a Vale e serve como um importante precedente para questões similares envolvendo compensação de tributos. Nossa próxima notícia, a ratificação do convênio ICMS autoriza ajuste de benefícios fiscais pelo Estado. Foi publicado no Diário Oficial o ato declaratório CONFAS 29/2024, que ratifica o convênio ICMS 106/2024. Esta medida altera o convênio de ICMS 198/2023 e autoriza as unidades federadas especificadas a realizar ajuste dos benefícios fiscais relativos ao ICMS, mantendo os percentuais efetivamente praticados até 31 de dezembro de 2023. O convênio ICMS 106/2024 permite que os estados que foram mencionados no convênio façam ajustes em seus benefícios fiscais para garantir que os percentuais de ICMS aplicados continuem alinhados com os valores vigentes no final de 2023. O objetivo é preservar a estabilidade fiscal e garantir que os incentivos concedidos anteriormente não sejam alterados abruptamente. Esta ratificação é uma importante atualização para o sistema de arrecadação do ICMS, refletindo a necessidade de ajustes e manutenção dos benefícios fiscais de forma a garantir previsibilidade e continuidade para os contribuintes e administrações fiscais. Os ajustes autorizados pelo convênio visam harmonizar as práticas fiscais entre os estados e assegurar que os benefícios concedidos continuem a ser aplicados conforme os termos acordados anteriormente, mantendo a estabilidade no ambiente tributário.
Nossa próxima notícia, reforma tributária das locações de imóveis, impactos e preocupações. A tão aguardada reforma tributária promete trazer simplicidade e transparência ao sistema fiscal brasileiro, com a expectativa de reduzir os custos contábeis para empresários e minimizar a guerra fiscal entre os estados. Além disso, a reforma pretende beneficiar as camadas mais pobres da população por meio do cashback, um mecanismo que permite o reembolso de parte dos tributos pagos. No entanto, é importante observar que não haverá uma redução geral da carga tributária, em vez disso, alguns setores enfrentarão aumentos nos custos. No setor de locação de imóveis, a reforma gerou preocupações significativas. Locadoras e comerciantes que alugam pontos comerciais estão temendo que os aumentos nos impostos sobre locação possam resultar em custos mais altos para ele e seus inquilinos. Atualmente, a tributação para locadores e pessoas físicas permanece inalterada, mas a situação é diferente para as pessoas jurídicas que operam no mercado de locação. Empresas que optam pelo lucro presumido, por exemplo, atualmente pagam 3,65% de PIS/COFINS. Com a reforma, conforme cálculos técnicos, essa carga tributária pode subir para 10,6% com a implementação da CBS e o IBS. O projeto de lei que está em andamento prevê um redutor de 60% sobre a carga tributária total de 26,5%, mas mesmo com essa redução haverá um aumento na carga tributária. Os representantes do setor estão pedindo que o redutor seja ampliado para 80%, argumentando que a proposta atual pode resultar em um aumento na carga tributária de até 136,22%, conforme estudo da Câmara Brasileira da Indústria de Construção Civil, CBIC. Além disso, pequenos varejistas optantes pelo Simples Nacional não poderão aproveitar os créditos do CBS ou do IBS relacionado às avanças locatícias, o que pode agravar a situação para o negócio de menor porte. As propostas discutidas no Congresso ainda estão longe de uma conclusão definitiva. A esperança é que os responsáveis pela elaboração da reforma considerem as demandas do setor, dada a sua importância, para a geração de empregos e a economia como um todo. Nossa próxima notícia, o mercado eleva projeções para a Selic e IPCA em 2024 e ajusta as expectativas para o PIB. O relatório Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, mostra que o mercado ajustou suas provisões econômicas para os próximos anos. A mediana das estimativas para a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu de 4,26 para 4,30 para 2024. Esta é a 8ª semana consecutiva de elevação na projeção para o IPCA. As expectativas para 2025 e 2026 permanecem em 3,92 e 3,60 respectivamente. Quanto à taxa Selic, a mediana das provisões para o final de 2024 aumentou de 10,50 para 11,25. Para 2025, a expectativa é de que a Selic atinja 10,25% em comparação aos 10% projetados anteriormente. Para 2026, a taxa deve permanecer em 9,50%. A meta de inflação estabelecida pelo Banco Central para 2024, 2025 e 2026 é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. As expectativas para o PIB, a mediana das projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto em 2024 foi elevada para 2,46% e para 2,68%. Para 2025, a expectativa de expansão do PIB foi ajustada de 1,85% para 1,90%. A previsão para 2026 permaneceu em 2%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, relatou na semana passada que a economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre em comparação ao primeiro, superando a mediana das expectativas de 0,9%. As expectativas para o dólar, a mediana das provisões para o dólar no final de 2024 aumentou de 5,33 para 5,35 para 2025. A estimativa se manteve em 5,30, enquanto para 2026 a previsão subiu para 5,28 para 5,30. Projeções do top 5. Entre os economistas que mais acertam as provisões complicadas pelo BC ou IPCA para o final de 2024, foi ajustado 4,18% para 4,27%. As provisões para 2025 e 2026 permaneceram em 3,52% e 3,70%, respectivamente. As estimativas para o dólar
pelos top 5 foram ajustadas para 5,30 no final de 2024, 5,35 em 2025 e 5,40 em 2026. Nossa próxima notícia: Receita Federal amplia a declaração de benefícios fiscais para empresas com meta de arrecadação de 20 bilhões em 2025. A Receita Federal expandiu significativamente a lista de benefícios fiscais que as empresas devem declarar. Agora, a declaração de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária, DIRB, exigirá que as empresas informem 43 itens, um aumento em relação aos 16 itens anteriores. A medida visa aumentar a arrecadação da União e ajudar a coibir o uso indevido de incentivos fiscais. Objetivo e regulamentação. Regulamentada em junho de 2024, a nova obrigação acessória pretende melhorar o controle sobre a concessão e o uso dos benefícios fiscais, ajudando a União a arrecadar 20 bilhões a mais em 2025. A ampliação da lista já era esperada e foi incorporada no Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA, para o próximo ano. A Receita Federal acredita que apenas com a exigência da declaração é possível inibir práticas inadequadas e garantir que os benefícios sejam utilizados de forma apropriada. Itens adicionados à declaração. A instrução normativa publicada no Diário Oficial da União inclui 27 novos itens a serem declarados, abrangendo diversos setores e regimes especiais. Entre os novos itens estão regime especial da indústria petroquímica, áreas de livre comércio, Sudene, Zona Franca de Manaus, produtos farmacêuticos e químicos, defensivos agrícolas, subvenções para investimentos e inovação tecnológica. Prazos e penalidades. As empresas têm até 20 de outubro para declarar os benefícios recebidos entre janeiro e agosto de 2024. Para os períodos subsequentes, a declaração deve ser transmitida até o 20º dia do segundo mês após o período de apuração. A Receita Federal realizará auditorias internas para verificar a precisão das informações fornecidas. E assim concluímos o nosso episódio de hoje. Discutimos decisões importantes do STF, novas exigências fiscais e as mais recentes projeções econômicas que prometem moldar o cenário tributário e financeiro. À medida que as regras e provisões evoluem, é crucial estar bem informado para tomar decisões estratégicas e se adaptar às mudanças. Não esqueça de seguir a Cortex nas suas redes sociais, compartilhe nosso podcast com seus clientes e amigos, visite o nosso site e se inscreva também no nosso canal do YouTube, onde tem conteúdo e informações de qualidade para você ficar atento no que pode impactar o seu negócio. Uma ótima noite para vocês, uma excelente semana e até amanhã com mais um Tributário Hoje.